Revista Responde. Como criar seus filhos. Bia Cardoso vem bater mais um papo com a gente aqui no nosso Revista Responde sobre um assunto que inquieta. A gente ficava inquieto sobre tecnologia com os filhos, né? Mas agora a tecnologia chega inclusive aos pais. E com o argumento de facilitar a vida desses pais. Até que ponto a tecnologia é saudável? A gente vai falar sobre isso aqui, vamos abrir aqui a discussão. A gente até se inspirou numa conversa de pais e escolas que vem fazendo reunião por videoconferência, tentando aí otimizar a rotina das famílias que não conseguem ir para a escola, participar dessas reuniões na vida agitada. E hoje a Bia Cardoso, doutora em educação, presidente do Laboratório da Educação, vai falar um pouquinho com a gente a respeito dessas escolhas, o nosso uso do tempo e também as escolhas que a gente faz. E isso tem tudo a ver com tecnologia, não é, Bia? Boa tarde. Oi, Pétria, boa tarde aos telespectadores, aos ouvintes. Aos ouvintes. Afinal, a gente está também no Facebook da Rádio CBN agora ao vivo. É um prazer estar aqui mais uma vez para bater um papo sobre educação. E me fala a respeito dessa questão, que não é só informação, né? Não é só informação de escolas que já fazem essa questão de videoconferência, que usam essas soluções tecnológicas, mas também casos práticos que você mesma presenciou de pais que estão ali super confusos sobre como conciliar o tempo curto, né? Como conciliar o próprio tempo, né, Bia? Então, Petra, eu acho que esse é um tema assim super atual da contemporaneidade e, na verdade, não são só os pais que estão confusos. Acho que os sistemas educacionais também estão. Porque tem muita novidade, tem muitas questões novas se colocando. A escola está sempre muito tratada como uma coisa antiga, velha, e aí as escolas tentam correr atrás. E nessa correria, eu acho que a gente acaba não processando e pensando quais são as dimensões que realmente precisam de um uso da tecnologia, quais não e para quê. Então, acho que a gente tem hoje uma confusão. A gente identifica mais claramente no sistema privado, porque ali essas coisas aparecem primeiro, as demandas se colocam de uma maneira mais presente, e porque há recursos, então começa a se inventar umas modas, eu acho que sem a gente parar para pensar um pouquinho. Eu acho que hoje a gente vive um dilema muito grande entre uma vida corrida, é fato, mudou, né? Uhum. Eu sempre penso que meus filhos são grandes, quando eu criar meus filhos hoje seria diferente. Já não era, tem 20, eles têm 27, 23, não é assim também que faça tanto tempo, mas mudou muito, né? A gente tem uma vida muito mais corrida e acho que hoje a gente tem que pensar um pouco sobre as relações entre tecnologia, educação e a interação. É interagir com o que a gente quer e como. E quais são os problemas que a gente enfrenta quais são os dilemas que a gente enfrenta nessa investigação? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que uso o celular para tudo, estou o tempo inteiro com o celular e sei que a minha filha se influencia por isso, por exemplo, né? É possível a gente entender, Bia, como usar a tecnologia de maneira saudável, inclusive nesse ponto que a gente tocou, né? Das escolas que também estão tentando se informatizar, se modernizar e facilitar a vida das pessoas. Então, eu acho que a gente às vezes na educação cai numa conversa que assim, fingir que não existe. Não, existe, é necessário e todos nós somos reféns da tecnologia hoje. Eu, você, meu pai... Qualquer pessoa mais velha, mais nova, não tem mais escolha. É um dado da realidade que mudou a maneira de funcionar. E a gente está aprendendo a introduzir de maneiras mais intencionais essa ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa, na nossa vida. Então, eu até fui agora, a gente acabou de voltar de um congresso internacional, eu e minha equipe, que a gente foi para Bogotá. E a gente estava num congresso muito interessante que se chamava... Lendo e Escrevendo Através das Fronteiras. E a professora Anne-Marie Chartier, que é uma grande educadora e historiadora da educação, ela fez uma palestra que ela retomou as coisas que ela vem escrevendo há anos. E ela vai lá para o começo da leitura e da escrita, e ela vai mostrando o impacto de tecnologias no processo. Então, o impacto da lousa. A lousa foi uma tecnologia revolucionária, que hoje a gente acha normal, ninguém questiona. Depois o impacto do caderno, quando o papel passou a ser algo acessível, que os alunos podiam ter caderno. Isso mudou completamente toda a relação pedagógica e todo o processo de aprendizagem.
nós estamos num novo momento assim. A televisão, quantas vezes a gente não viu na nossa época, quando eu era criança, a televisão apareceu. A televisão era um monstro, ela ia roubar tudo. Então, nós estamos num novo momento e é bom a gente lembrar que tem que colocar nesse lugar. É claro, eu acho que hoje talvez seja mais, não sei, mas talvez seja mais poderoso do que esses outros que eu me referi. Porque realmente muda muita coisa. Mas o grande desafio é como que a gente transforma essa ferramenta a nosso favor e a gente não fica refém disso. É verdade. A gente vai falar sobre isso, vamos se debruçar mais, mas eu queria entrar um pouquinho nessa história que você até comentou com a gente nos bastidores. E eu achei muito engraçado até ter essa reportagem aqui do Estado de São Paulo, falando das escolas que fazem reuniões de pais por videoconferência. Você até relatou a história de uma mãe que acompanhou a adaptação da filha, não tinha como ficar ali pertinho, e acompanhou também de alguma maneira ali por vídeo e tal. E aí, é possível substituir esse real pelo virtual? Então, acho que essa é a maior pergunta, né? Na hora que as escolas lançam mão dessas ferramentas, para que elas estão lançando mão das ferramentas? E com que finalidade pedagógica mesmo? Porque os pais também estão em formação. A gente está eternamente em formação. Ser pai é uma coisa nova, a gente aprende. A gente não sabe como é que é ser. Então, essa relação pedagógica, ela se dá em todos os níveis. Não é só para a criança que a gente tem que olhar. Então, quando você tem um jogo complicado dessa vida atual, né, onde os pais são muito culpados. Então, você alimenta a culpa de um jeito muito louco. Então, essa cena que eu vi, e essa reportagem do Estado de São Paulo, ela foi direto ao ponto, é assim, para que filmar as crianças a cada momento? Desde a adaptação até no dia a dia. Então, primeira coisa que tem é uma fragilização profissional desse universo, que é o universo educacional. As pessoas se formam, elas são responsáveis, elas sabem o que fazer. Aí, você introduz uma câmera e você introduz uma entrada não profissional, que tem uma ingerência sobre o processo e que daí você perde o controle de tudo e é tudo muito fragilizado. Esse é um ponto. O outro ponto cadê a confiança na criança? Você quebra na origem o que deve ser uma relação de mãe e filho, de pai e filho, né? Que é a construção da confiança. Eu confio em você, você vai aprender, você é capaz. Quando a mãe está pilotando se o travesseiro está do lado certo ou errado, onde ela gostaria que tivesse, é uma coisa assim que você está extrapolando completamente o que é a alma da relação pedagógica, que é entregar as ferramentas da vida para o outro, é confiar. Então, na hora que você não consegue ficar, você não vai porque você não tem tempo de ir nos momentos certos. Que aí é importante você entrar na adaptação para você. Ali você sente se você confia na escola. Uma coisa é você fazer uma matrícula e uma conversa formal sobre quais são os princípios e como funciona aquela escola. Outra coisa é que você tem um momento do ano que você está autorizado a estar lá dentro para ver como é que seu filho vai navegar naquele contexto. Então, você está ali também chancelando aquilo. Depois você se retira, porque aquele mundo é dele. E Bia, que importante que esse período, né? Eu acabei de passar por isso. E você, assim, tira alguns horários na hora de trabalho, pede uma folga pro chefe, tenta participar, porque esse é um momento que eu acho que transforma até a gente como pais, de ver esse desabrochar. É um vínculo muito forte que você está criando de ver essa criança amadurecer. E para criar o espaço que é dela. O que acontece com essa tecnologia, que eu acho que é o grande problema que a gente tem que parar para pensar, é isso, é quando a gente começa a roubar um espaço que é da criança. E é para aplacar a angústia dos pais, mas angústia porque eles não estão sendo capazes de reorganizar a vida deles para incorporar uma decisão fundamental na vida, que é ter um filho. Ter um filho significa você faz escolhas, a gente sempre faz escolhas. Então, não é que tudo continua igual, mais ou menos. Porque existe uma pessoa que depende de você e que requisita coisas. E socialmente também, isso não é uma questão de foro íntimo e unicamente do espectro de uma família. Crianças bem cuidadas e crescendo numa condição de saúde mental boa, impacta a sociedade também. Claro. Então hoje a gente sabe que não é questão de pedir, pelo amor de Deus, para o seu chefe. Existem regras que normatizam essa relação e na relação do trabalho. É que a gente está perdendo de vista, porque a gente está sendo muito engolido pela pressão. Você tem toda a razão. E me fala uma coisa, ainda nesse período escolar, e trazendo essa questão pra gente do tempo,
eu vejo muitos pais que ficam na dúvida sobre até a carga horária dos filhos e o que a gente deve proporcionar para essas crianças. Tô falando já desde o começo, né? Então, coloca o filho para estudar aí 4 horas de manhã, né? Ou à tarde, mas aí com uma série de atividades, aí tem aula de não sei o que, até que ponto é saudável? O que é saudável, na verdade, Bia, para uma criança? Vamos falar aí desde o começo da vida, né? Que tá começando a vidinha agora escolar, e aí a sequência. O que é saudável de carga horária? Eu ponho numa escola integral, é legal? É bom pôr na escola meio período, mas aí pôr atividade à tarde? Tem limite para isso? Olha, o que é saudável, tudo pode ser saudável. Não tem regra, isso é bom, isso é ruim. Depende muito do que esse contexto que você consegue criar para essa criança vai alavancar em termos de experiência de convívio, né? Você pode pôr uma criança no tempo integral, e as creches no mundo existem em tempo integral porque a mulher precisa trabalhar. Então, às vezes é melhor a criança estar lá num espaço conhecido, que ela domina, que tem uma cadência de tempo. Isso é que eu acho que é a grande chave da coisa. A criança precisa de tempo. E se a gente começa, a bota de manhã na escola, depois eu tô culpada porque eu preciso ocupar o tempo da criança. Aí eu começo a inventar 10 mil coisas e terceirizar tudo para ela. E ela começa a ficar refém de uma falta de tempo. Isso é muito mais grave do que você colocar as crianças numa dinâmica de tempo integral, que tem um projeto pensado para isso. Aí as coisas vão fluir muito melhor, entendeu? Então eu acho que não tem um certo ou um errado, mas tem você olhar, acho que a gente precisa pensar sobre o uso do tempo. E Bia, eu vejo também eu vendo pais nesse início aí de tempo escolar mesmo, com esse dilema em particular da escola integral que você mencionou para mim, que no mundo, muitas creches, né, pelo mundo, funcionam nesse tempo integral. Quando que eu devo escolher a escola em tempo integral e quando não? Num contexto como que a gente tem hoje na realidade brasileira. E o que é saudável também dentro do nosso contexto educacional? Bom, aí tem várias coisas, né, Petri? Eu acho que a gente tem um mundo privado da educação e um mundo público da educação. A oferta é diferente, né? Então, o pai de escola pública, nem sempre ele tem a escolha de escolher o tempo integral, vai depender muito de onde ele mora. Nós temos um déficit de vagas que... Existe um movimento na política pública para tentar suprir. Não é que eu acho que estejam de braços cruzados, mas é um dado da realidade. Então, a gente precisa separar a conversa. Não é a mesma coisa para todo mundo. Um pai de escola privada, um pai que tem recursos e que pode escolher, muitas vezes ele escolhe e mandar a criança de manhã, só que ele deixa a tarde inteira a criança com uma babá pouco qualificada. E que também é um fenômeno em extinção. Né? Porque eu acho que o mundo está mudando e as coisas estão se transformando. Então, a gente tem que olhar, quer dizer, na cabeça dessa família, eles estão mais tranquilos porque a criança está em casa, mas não necessariamente ela está recebendo o melhor contexto, o contexto mais produtivo que ela poderia. E muitas vezes cai nesse ponto do início da nossa conversa, que é a criança que aí vai ficar em casa, mas vai ficar vendo televisão ou vendo celular, vendo essas coisas, né? Porque muitas vezes é o que acontece. Eu acho sempre assim que o segredo é o equilíbrio, e o segredo é que as pessoas parem para pensar. Nosso blog, Toda Criança Pode Aprender, que a gente sempre comenta ele aqui, essa é a ideia nossa. A gente tem duas frentes. Uma é um blog que procura gerar reflexão. É para que as pessoas leiam e pensem sobre certas dimensões da infância e relacionem aquilo que está lendo com a sua experiência pessoal em relação a uma criança. E a gente tem um aplicativo que é o Aprendendo, com 2 P's, que aí é uma proposta de atividade simples, porque a gente tem mania no Brasil que tudo tem que ser terceirizado. Então tem que pôr na melhor escola, eu me mato de trabalhar e eu não tenho tempo para o meu filho. Não. Ponha numa escola possível e dedique o tempo que você tem para que realmente você interaja com a criança. Essa é a proposta do aplicativo, é mostrar que educar é uma coisa mais simples se você está conectado e se você cria o contexto para isso. Então, eu acho que essa questão de como que você organiza o dia depende de você olhar e pensar num equilíbrio possível. Tem ouvinte que pergunta aqui se o excesso de tecnologia deseduca. Eu acho que sim, como tudo.
Excesso de televisão deseduca. Até excesso de livro pode deseducar, porque você pode ter eventualmente você pode ter uma pessoa que fica totalmente antissocial. Então, tudo depende de equilíbrio. Educação é você conseguir dar a experiência com diferentes elementos. Então, tudo que é demais, de fato, desvia um pouco o caminho, né? E também um texto muito legal aqui do Toda Criança Pode Aprender. Quanto tempo damos aos nossos filhos para aprenderem? Eu acho que as pessoas estão tão ansiosas. A gente vive num tempo tecnológico que traz ansiedade pra gente, é muita informação. Eu me sinto muitas vezes tão ansiosa, né, até pelo contexto, pelo trabalho e tal. E aí a gente transfere isso e fica com uma ansiedade em relação a eles, total projeção, acredito eu, que a gente quer ver aquilo acontecer. E aí, como é que fica essa questão, Bia? Então, esse post que a gente fez, que é uma reflexão numérica, porque a gente procura fazer isso justamente porque a gente quer puxar o pai para ele pensar sobre a vida dele. Então, aqui a gente faz um exercício numérico sobre a divisão do tempo possível para uma criança. Ele é finito. Existem 12 horas, no máximo, de tempo hábil por dia. Como que eu organizo? Pai, faz uma conta em relação ao seu filho. Veja, o que eu estou propiciando para ele? Reorganiza isso intencionalmente. Tem outros posts que a gente também traz com muita frequência, que é sobre a importância da brincadeira e do ócio. Meu filho está tendo tempo para não fazer nada? Porque na infância é necessário. Tempo à toa é necessário. Agora, aí que eu invento. uma dúvida, porque eu vejo às vezes, no meu caso, em casa, hein, trazendo aí o exemplo. Tá sem fazer nada, mas quer ver um desenho. Pode? Ué, tudo pode, isso que eu tô te falando. Tudo pode, mas se no fim de semana, que você tem um tempo de estar com ela, não você, né, porque você trabalha no fim de semana, mas as pessoas que em geral têm tempo no fim de semana, chega uma hora que você fala, vamos brincar de não fazer nada? Vamos contar o carneirinho? Vamos ouvir uma história e conversar sobre a história? Vamos perguntar para a criança o que ela quer fazer, se ela realmente quer sair ou se ela está a fim de ficar ali conectada com as bonecas, com os carrinhos, com os brinquedos que ela tem. Quer dormir às vezes, né? Ou quer dormir. Então, assim, eu acho que a questão é a gente adulto, por isso esse exercício do tempo, da quantificação de como que a semana do meu filho está sendo ocupada em relação ao tempo, é muito importante, que é uma tomada de consciência. Tomada de consciência nada mais é que uma chance de você reorganizar e estar mais em consonância com o que você esperaria. Porque às vezes a gente não percebe quando vê, tá lá, movido por culpa, por pressa, fazendo tudo isso. Tem um outro post que é lindo, que é, na verdade, a gente repercutiu o post do Catraquinha, que é nosso parceiro. E tem um texto escrito por uma estrangeira, uma inglesa, eu acho. Ela chama Rachel Macy Stafford. E ela conta de como ela passou durante anos da criança pequena, mandando a criança andar logo, andar logo, andar logo. Até que um dia ela teve um episódio que ela viveu, que caiu a ficha dela. Ela falou assim, gente, o que eu estou fazendo com a minha filha? Ela gosta de ver as coisas, ela tem calma. Eu nunca valorizo isso. É muito lindo esse texto. Não é que todo mundo tenha que fazer o que ela fez, mas eu acho que a gente tem que parar para pensar esses termos que ficam quase que banalizados na relação. Vamos, anda logo, não tenho tempo, eu tô com pressa. A gente fala muito isso, porque a gente tá mesmo. Agora, e como é que isso é lido pela criança? E o que isso significa no processo de aprendizagem dela? Acho que é isso que a gente tem que discutir um pouco. E Bia, é um pouco a mudança do olhar também, porque eu acho que isso é muito do automático, né? A gente vive uma vida muito automática, de novo culpando aqui a tecnologia, mas que leva a gente, né, a facilitar muito a vida. E a gente às vezes não para, respira em frente a essa criança e vê ela como uma pessoa. Você vê ela como algum fantoche que faz parte da tua vida, mas não como uma pessoa. Aí você não para prestar atenção no que ela tá pedindo pra gente, em quem ela é. É isso que esse texto dessa moça mostra, porque ela falou que ela parou para ouvir o que a criança dela pedia. A criança dela pedia calma. Ela gostava de olhar as coisas no detalhe. Ela era lenta. Então, assim, ela não é a mesma coisa que a mãe, que era uma executiva, apressada, com pressa, sempre olhando para o futuro. Ninguém tá certo, mas só não vale é você formatar a partir só da sua experiência, sem olhar quais são os ingredientes que ela trouxe, porque ela é uma pessoa, ela é uma individualidade. Então, o grande segredo, eu acho, que é a gente se dispor a pensar sobre
A mesma coisa, a questão da tecnologia na escola que a gente estava falando. Para quê que a gente lança a mão? Eu não estou dizendo que não. Eu acho que o Skype é um recurso. Agora, a reunião de pais, por exemplo, ela serve para quê? Ela serve só para informar? Então, ótimo, não precisa nem Skype. Você manda comunicado e pronto. Ela é um espaço formativo e de troca? É importante no plano da sociabilidade que os pais conheçam minimamente quem são os pais das outras crianças, porque isso vai gerar um contexto de confiança, de você criar ali um apoio mútuo de cuidado daquelas crianças. Então, a gente tem que repensar qual o sentido do Skype. É só para facilitar a vida? Ou 1, 2 vezes por ano é importante que esse pai venha na escola? A gente não tem resposta certa. Tem que parar e problematizar do ponto de vista sempre do significado de tudo isso para a criança. Maravilhoso. Essa é Beatriz Cardoso, trazendo para a gente a reflexão, a maravilhosa reflexão sobre tempo, sobre tecnologia também, o que a gente faz, o que a gente escolhe dia a dia para a gente e para as nossas crianças. E Bia, tem uma infinidade de textos, né, no blog falando bem a respeito desse assunto. Dá para mergulhar e se inspirar muito, né? Tem bastante coisa. E bom, quem quiser acessar pode ir lá no todacriançapodeaprender.org.br. Essa é Beatriz Cardoso falando com a gente a respeito desse assunto que é fascinante. Só para a gente amarrar e deixar aqui um conselho para os pais. Muita gente está começando agora o ano letivo, né, Bia? O que a gente pode aí ter como meta de exercício, de presença, de boas escolhas para esse ano? Se é que a gente pode aí colocar uma meta, né, de mais contato com os filhos, de mais educação, de tempo mais proveitoso. Então, eu acho que assim tem várias coisas. Como eu já falei, eu acho que uma palavra-chave é o equilíbrio no investimento dos espaços, dos contextos e do tempo que você dedica para a criança. A mãe, o pai, a tia, a avó precisam ter tempo pessoal também. Então, não é para ter culpa. A criança vai ser melhor se você for uma pessoa melhor e você necessita do seu tempo. Agora, então, isso eu acho que é uma coisa. Eu acho que a gente tem que fugir de estereótipos. E pensar sobre os elementos que estão dados para a gente tomar decisões. Mas o mais importante de tudo, que eu acho que perpassa toda essa conversa, é a questão da confiança. Seja a confiança dos pais na escola, dos pais na pessoa que eles escolheram para cuidar, que pode ser a avó, a tia ou a babá, seja principalmente a confiança na própria criança. Na confiança de que ela é capaz de sobreviver aos contextos, tirar proveito dos contextos e aprender coisas. Esse eu acho que é o que vai ser o grande balizador para a gente não ficar tomando decisões apressadamente e colocando coisas no lugar de algo que é um vazio, que a gente fica com medo e a gente vai lá e se arma de recursos que são externos. O grande X da educação é a qualidade da interação. Se você trabalha muito porque a sua vida é assim, é a sua realidade, mas você tem um filho, tem alguns momentos da semana que você pode selecionar para ser um momento de interação real, onde você de fato está escutando a criança, está interagindo com ela e está trazendo novidades para ela pensar e para vocês pensarem juntos. Isso é o segredo. Muito mais do que esse monte de parafernália que a gente fica inventando. Maravilhoso. Acho que fica aí um material bem rico para a gente refletir e pôr em prática. Beatriz Cardoso, muito obrigada. Até a próxima. Te espero logo. Não fica tanto tempo assim. Você fica indo para Colômbia, fica participando de congresso de educação no mundo inteiro. Mas volta logo, tá, Bia? Obrigada. Tá bom, obrigada, Fé. Uma hora.